Queridos irmãos e amigos, nesta manhã eu gostaria de expor com os irmãos esse tema: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Na realidade, essa aqui é uma palestra que foi desenvolvida pela associação, ou seja, para que em todas as nossas igrejas da associação nós possamos meditar neste tema. E é um tema muito importante, é relacionado à obra missionária. Mas antes de expor o tema, eu gostaria de pedir ao irmão Marcos e alguns diáconos para que convidem nossos irmãos que estão lá fora, né? Senão fica duas igrejas, uma igreja aqui dentro, uma igreja lá fora. E geralmente o inimigo tira vantagem das pessoas quando estão ausentes da igreja. Eles não são beneficiados, né? Geralmente a gente, quando fica lá fora, enfraquece espiritualmente, né? Os fracos ficam fora e os que ficam dentro se fortalecem. Então, é muito importante vocês, jovens, ficarem dentro da igreja. E eu digo a vocês que eu não vou delongar muito, eu serei bem breve, né? Queridos irmãos e amigos, então o tema é: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sentia assim tanto a responsabilidade de fazer a obra do Senhor, tanta mesmo, que o apóstolo Paulo foi um dos maiores, depois de Cristo, foi o maior missionário. O apóstolo Paulo chegou a expressar, dizendo: ai de mim, se eu não fizer o quê? Se eu não pregar o evangelho. Ele chegou a dizer: ai de mim. Então Paulo sentia que pregar o evangelho era o seu dever. Então Paulo, ele sentia que era a missão dele. Queridos irmãos e amigos, Deus nos colocou neste mundo, não para nós servir a nós mesmos, né? Mas servir uns aos outros. Queridos irmãos e amigos, Jesus, ele conta uma parábola no Evangelho de São Mateus. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem vossas Bíblias comigo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versos 28 a 31, aonde Jesus conta uma parábola que esclarece claramente a nossa atitude em relação à obra de Deus. Nesta parábola, revela quem está e quem não está empenhada nessa obra. Os irmãos vamos ver que parábola linda. Essa parábola fala profundamente em nossos corações. Jesus disse assim, olha, aqui diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Tudo isso é importante, ó. Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Este disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Queridos irmãos, então nessa pequena parábola, esta parábola ela é bastante intrigante. É uma parábola muito esclarecedora. Através desta parábola, você pode saber por qual dos 2 filhos que você está representado. Também podemos saber, meus irmãos, aqui diz assim, quem fez a vontade do Pai? Você sabe também que o verdadeiro... Aqui diz também o seguinte, agora, aqui diz o seguinte: você sabe que o verdadeiro servo, ele faz a vontade do seu Senhor, e o verdadeiro filho, ele faz a vontade do seu Pai. Então o pai da parábola ali, o pai na parábola, diz: filho,
vai trabalhar na minha vinha. Queridos irmãos e amigos, concernente à vontade de Deus, Jesus disse assim, olha, lá em São João 6, versos 38 a 40, Jesus disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Olha só, meus irmãos, olha o pensamento de Cristo. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos e amigos, esta vontade de Jesus, ela deve também ser a nossa vontade. Nesse texto aqui de São João 6,38, há algumas questões que nós precisamos considerar. A primeira questão a ser considerada na parábola é quem representa o homem e os seus dois filhos. Muito bem. A segunda questão a ser considerada é a missão dada aos filhos, porque a missão dada aos filhos também foi dada a nós. Aqui também é outra questão a ser considerada, o tempo de trabalhar na vinha de Deus, ou na vinha do Senhor. Os filhos, então quem que representa os filhos? No simbolismo aí, ali fala que um homem tinha dois filhos. Aquele homem com dois filhos representa Deus. Agora, e os dois filhos representam quem são? Então, os dois filhos representam todo aquele que recebeu Jesus em sua vida como seu Salvador pessoal. Até no Evangelho de João 12 diz assim: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que uma vez recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal. É todo aquele que uma vez falou: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor, eu quero que o Senhor seja o regente da minha vida, eu aceito que o Senhor me governe. Este é um filho e filha de Deus. Agora a vinha, meus irmãos, a vinha representa o mundo que deve ser trabalhado, o mundo que deve ser evangelizado pelos filhos de Deus. Queridos irmãos e amigos, a missão dos filhos de Deus. Queridos, então o Senhor da vinha disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. Irmão, Jesus, Ele está dizendo a você: fulano, vá trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Queridos irmãos e amigos, então aquela missão dada aos dois filhos representa a nossa missão de trabalhar na vinha do Senhor, que é a salvação de almas. Agora Jesus nos deu a seguinte ordem, foi o texto que o irmãozinho aqui leu na introdução, né? Irmão Adeilson. Irmão Aleilson. O texto que é citado, Mateus 28:19, Jesus disse assim, olha: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, de quem mais? Do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar quantas coisas? Todas as coisas. E eis que estou convosco desde quando? Todos os dias, até a consumação do quê? Dos séculos. Então Jesus, Ele dá-nos a ordem de pregar o Evangelho. Mas Ele não disse que nós íamos sozinhos. Ele prometeu de acompanhar-nos nessa missão, para que nós possamos ter sucesso na obra do Senhor. A serva do Senhor diz o seguinte, no livro Evangelismo, página 15: a nós também a comissão se dirige:
somos ordenados a ir como mensageiros de Cristo para ensinar, instruir e persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem para a palavra de vida. Também nos é dada a certeza da constante presença de Jesus, sejam quais forem as dificuldades com que nós tenhamos de enfrentar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar, sempre será para nós a misericordiosa promessa: eis que estou convosco todos os dias. Queridos irmãos e amigos, Deus colocou em nós a vontade, né? A vontade. Ou agora, nessa vontade, nós decidimos em fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade. Então aqui diz assim: Deus colocou diante de nós uma grande obra a ser realizada. Mas está você interessado na obra do Senhor? Está você fazendo a vontade do Senhor ou a sua própria vontade? Então Jesus disse: a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade de Deus. E tem um texto que diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se a pessoa não tem esse pensamento de Cristo, não, eu não tenho vontade de salvar almas, não. Eu não estou nem aí para as almas. Aí já tem o espírito de Caim, né? Deus perguntou para Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? O que fez Caim? Talvez ele chacoalhou os ombros, né? Ele disse: sou eu? Porventura sou eu guardador do meu irmão? Caim, meus irmãos, ele representa uma classe, a classe daquelas pessoas que não se importa com a salvação dos seus semelhantes. E o justo Abel representa o caráter de Cristo, aqueles que confiam na salvação através do sangue do Senhor Jesus. Queridos irmãos e amigos, então a vontade de Jesus é que as almas sejam salvas, e essa deve ser a nossa vontade também. Queridos irmãos e amigos, agora a gente não pode esquecer que nós temos uma responsabilidade, individualmente, né? Alguém pensa assim: não, mas eu não tenho responsabilidade. Eu fui numa igreja, aqui na associação, onde foi feita a campanha de tabagismo, né? E nessa campanha de tabagismo, meus irmãos, vem muitos interessados para a igreja, vem muitos. E essas campanhas estão sendo feitas naquelas igrejas que já temos uma certa estrutura. Mas depois de feito o trabalho, surgiu muitos interessados. As pessoas mais influentes lá disseram assim: agora o obreiro vai ter muito trabalho para fazer. Mas a pessoa se eximiu da quê? Da responsabilidade. E então, meus irmãos, a serva do Senhor diz que todos nós temos uma responsabilidade individual. Repousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo quanto ao juízo iminente. De todas as direções, de longe e de perto, ouve seus pedidos de auxílio. A igreja, inteiramente consagrada ao seu trabalho, deve levar a mensagem ao mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos levar a mensagem. Tem uma senhora que ela leu o nosso livro, Um Novo Mundo, né? Ela ficou tão impressionada, falou assim: pastor, mas que livro maravilhoso é este? Que mensagem maravilhosa, pastor. Já li muitos e muitos livros, mas igual a esse aqui nunca li. Mas essas verdades, ela falou assim: olha, pastor, essas verdades, eu não posso ter só para mim, eu tenho que falar para os outros. Eu não sabia disso. E olha, eu tenho que falar para meus parentes, eu tenho que falar para minhas amigas, tenho que falar para alguém. Então, essa pessoa ainda não é membro, mas está fazendo um trabalho para Deus. Queridos irmãos e amigos, os clamores são tantos. Agora, meus irmãos, na parábola, o Senhor da parábola, ele fala do tempo, o tempo em que devemos nos empenhar na vinha do Senhor. Esse tempo
de acordo com o que nós lemos na parábola, é amanhã ou é no presente? Lá o texto, o Senhor da parábola diz assim: filho, vai trabalhar amanhã na minha vinha. É assim que diz? O que lá diz? Como é que diz o texto mesmo? Filho. Vocês vão não anotar o texto? É Mateus 21, 38. Lá o Senhor diz assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Queridos irmãos e amigos, o Senhor chama para nós cooperar na vinha do Senhor. É hoje. Alguém diz assim: mas eu não tenho habilidade. Irmãos, nós podemos dizer isso para os homens, mas para Deus não temos desculpa. Os irmãos recordam que o próprio Moisés também arrumou desculpa, né? Quando Deus falou assim para Moisés, está lá em Êxodo capítulo 4, verso 12. Deus falou assim: Moisés, olha, vai falar então com o faraó. Aí Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sou um homem eloquente. Quer dizer, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Eu sou pesado de língua. Moisés se sentiu incapaz. Moisés se sentiu muito incapaz. Mas Deus reprovou a atitude de Moisés. Deus falou assim para Moisés: Moisés, quem fez a boca do mudo? Quem fez o surdo? Não sou eu, né? Não sou eu. Quando Jeremias, capítulo 1, versículo 7, Jeremias falou assim: ah, Senhor, eis que eu não passo de uma criança, eu não sei falar. O Senhor disse, olha, não fala isso que tu és uma criança, aquilo que eu falar, tu dirás. Irmãos, muitos de nós sentimos dificuldade, né, em falar do Evangelho para alguém. As oportunidades são muitas. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, né, um colega de estudo ou um colega de trabalho, as oportunidades surgem. Agora, a gente não pode ter vergonha, de falar do Evangelho. A gente não pode ter vergonha de querer mostrar que é cristão. A palavra de Deus diz assim: ó, vós sois as minhas, o quê? Testemunhas. Deus fica honrado quando alguém dá testemunho do seu cristianismo, né? Lá na faculdade eu tinha uns colegas, um deles brincava muito comigo, muito brincalhão, tal de Santino. Ele dizia: Erivaldo, você não tem vergonha de ser crente, não? Falava: rapaz, aí eu olhava para ele, só que eu de brincadeira, né? Ele perguntava sério. E eu olhava para ele e dizia: rapaz, eu não tenho vergonha, não. Eu tenho vergonha de ser uma pessoa desonesta, mulherengo, cachaceiro. Eu falava para ele assim, né? Aí ele dava risada, e a noiva dele também, né? Mas ficamos muito amicíssimos, sempre nós estamos nos conversando. Mas nós não podemos ter vergonha do Evangelho, meus irmãos, porque as oportunidades surgem. E lá no céu, como eu disse, para Jesus, aliás, nós não teremos desculpa: ah, Senhor, eu não fiz o Evangelho. Se é que a gente vai falar isso, hein? Ah, eu não preguei porque eu não sei falar. Ah, Senhor, eu tinha medo. O medo cai naquela classe de Apocalipse 21, verso 8. Ficarão de fora os tímidos. Esses tímidos são os medrosos, né? Aquele que tem medo de falar do Evangelho. Aquele que tem medo de ser uma testemunha de Deus. Aquele que tem medo de testemunhar de Deus. Então, ele será reprovado. Não vai entrar, lá em Apocalipse 21, verso 8. Não vão entrar na Canaã celeste. Irmãos, mas, então o tempo é hoje. Olha o que diz a serva do Senhor. Evangelismo, página 17. Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso ardor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Não podemos ser demasiados negligentes. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Então, meus irmãos, o tempo é agora. Queridos irmãos e amigos, às vezes, como já disse, alguém fala: eu tenho dificuldade.
Hoje, irmãos, nós temos muitos meios para evangelizar. Só basta a gente usar os meios que temos. Muitas vezes alguém diz assim: olha, mas os irmãos têm que planejar algum meio para nós trabalhar, alguma coisa assim, a direção não prepara nada. Irmãos, nós temos tanto material, meus irmãos. Um folheto, nós temos vários folhetinhos que têm mensagens especiais. E se nós entregarmos esses folhetos, né, eu digo para os irmãos que eu agradeço a Deus por aquele irmãozinho que me entregou um folheto na rua. Eu não queria pegar o folheto, os irmãos sabem disso. Eu peguei o folheto, mas li o folheto, peguei com a intenção de jogar fora, e o evangelho me alcançou. Mas quem tem dificuldade em dar um folheto, os irmãos podem tirar estudos de um folheto, pode tirar estudos dos livros que temos, Manual da Bíblia. Quantos conhecem esse livro, Manual da Bíblia? Quantos tem Manual da Bíblia? Pouca gente tem Manual da Bíblia, né? Estudos bíblicos, da Casa Publicadora, quantos tem? Alguns têm, né? Ide Sinai, quantos tem? Irmãos, esses livros nós temos na associação, né? O Manual da Bíblia temos na associação. Irmãos, o Ide Sinai tem na associação, né? Irmãos, nós temos muitos materiais, cursos bíblicos. A irmã Maria Sass era que pedia mais cursos bíblicos quando ela estava viva, né? Ela: pastor, eu quero 5 cursos bíblicos, pastor, eu quero tantos cursos bíblicos. Então, nós precisamos trabalhar. Irmãos, eu fiz o batismo de uma senhora, de uma psicóloga, né? Uma psicóloga numa caixa d'água. Como eu falei para os irmãos, ela disse: pastor, aqui tem água, pastor. Para mim não precisa de uma piscina, não precisa disso, não precisa de um tanque, aqui tem água. E ela foi batizada e numa caixa d'água. Achei interessante e ela fica muito preocupada por quando ela não faz o trabalho de evangelismo. Então toda semana ela tem que evangelizar muitas pessoas. Ela não faz menos de que 10 estudos bíblicos durante a semana. Faz muito, trabalha muito. Então, queridos irmãos, ela sente a necessidade de trabalhar. E nós precisamos também não esquecer de que temos que trabalhar. Irmãos, e quando nós trabalhamos, por incrível que pareça, há poucos dias, o irmão Kleber, como de trabalho missionário, e vários irmãos aqui foram distribuir literaturas lá em frente à rodoviária. Foram entregues, quantos livros, irmão Kleber, foi entregue na rodoviária? 1.400 livros. Irmãos, depois que o trabalho foi feito, eu via no rosto, a gente via no rosto dos nossos irmãos, aquele sorriso, aquele ar de satisfação, uma alegria no coração. Aquela alegria, eles não sabem nem de onde que surgiu, mas é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Eles voltaram tão desejosos de continuar o trabalho, né? Então, até o nosso irmão Adailson, que é irmão da Leilson, ele: olha, pastor, que trabalho bom foi aquele dia, eu gostaria de fazer outro, não quero perder. Irmãos, foi muito bom, foi uma alegria, e esse trabalho deve ser continuado. Mas, irmãos, a alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos empenhar mais na obra de salvar almas. Se nós fizermos isto, nós iremos ter alegria, porque o Espírito Santo, ele vai estar nos acompanhando, ele vai estar em nós. E quando o Espírito Santo está na pessoa, meus irmãos, aquele coração tem tristeza ou tem alegria? Ele tem alegria. Davi disse isto, né? Salmo 51:11, Senhor, não retires de mim, o quê? O teu Espírito Santo, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, ele diz que dá-me alegria da tua salvação. Então, quando a gente faz o trabalho missionário, nós somos assistidos pelo Espírito Santo, como disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias. E a alegria nós vimos nos rostos dos irmãos. Queridos irmãos e amigos, a maior alegria está para acontecer. E está para acontecer quando estivermos no reino do nosso Senhor Jesus.
O nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, chegará um dia que Ele vai dar a recompensa para cada alma que teve interesse na salvação de outras. Agora, aqueles que negligenciam da sua responsabilidade, diz também aqui no Evangelho de Lucas 12:47, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não a fez conforme a sua vontade, ele será castigado com muitos açoites. Aquele que sabe, eu sei que tem que fazer o trabalho, eu sei que tem que fazer isso, eu sei que tem que fazer a vontade de Deus, mas não faz. Mas aquele que fez, ele vai ouvir de Jesus as lindas palavras: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos irmãos e amigos, aquela alegria que os irmãos tiveram no dia que fizeram o trabalho missionário ali na rodoviária, essa alegria, ela deve ser, Deus quer que ela seja permanente. E para que essa alegria seja permanente, devemos fazer o trabalho constantemente. Mas, irmãos, se você não tem desejo de fazer o trabalho missionário, ore a Deus, ó Senhor, fala com Deus a verdade: Senhor, eu não tenho desejo, eu não sinto vontade, eu não sinto que eu tenho responsabilidade. Ore para que o Espírito Santo ilumine a mente, para que você venha a sentir a responsabilidade. Ou, mesmo que você não tenha desejo, mas Deus pode fazer brotar esse desejo, né? Jesus, Ele pode colocar em nossos corações esse desejo de cooperar na obra do Senhor. Irmãos, eu tenho medo de falar. Mas se tem medo de falar, use os recursos, né? Use os recursos, são muitos. Irmãos, os recursos são diversos. Eu faço um apelo aos irmãos. Então, os irmãos, quando anunciem para os seus amigos, né? Acesse o curso bíblico online na internet, anuncie para os seus colegas. Os irmãos não deixem de adquirir também cursos bíblicos. É bom os irmãos conhecerem o curso bíblico. Depois os irmãos dá para alguém, né? Dá para alguém, olha, eu vou dar para um colega para fazer o curso bíblico, e você será bem-aventurado. Irmãos, na realidade, Deus, Ele quer que nós sejamos instrumentos em suas mãos. Precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. E nós, irmão Kleber, como departamental dessa igreja, ele tem sempre feito apelo para os irmãos para adquirirem mais literaturas, mas não só as literaturas podemos usar para pregar o Evangelho, mas a própria Bíblia. Nós podemos pegar a Bíblia, hoje na parte da tarde, visitar alguém como Jesus fazia. Se alguém diz, mas eu não tenho tempo, eu não posso ir hoje, amanhã é domingo. A serva do Senhor diz que aos domingos pela manhã, está lá no evangelismo, que aos domingos pela manhã, nós devemos aproveitar um pouco do tempo para fazer o trabalho o quê? Missionário, né? Irmãos, quando eu aceitei a fé, 2 comportores tinham o hábito de vir na minha casa aos domingos, né? Aos domingos, a sair para fazer o trabalho missionário. Então, quase que todos os domingos, eles vinham em casa pela manhã e diziam, Morivaldo, vamos fazer o trabalho missionário em tal bairro hoje. E nós íamos. Não era só eu e outros colegas. Então, e hoje, meus irmãos, eu posso dizer que eu fui beneficiado, outras pessoas foram beneficiadas, né? Então, Deus quer que todos nós nos empenhamos na obra, porque a salvação, ela não é apenas coletiva, ela é o que? Indivíduo. A salvação é individual. Então, queridos irmãos, que nós possamos sentir o desejo, que nós possamos sentir a responsabilidade de cooperar na obra do Senhor. Quando alguém diz assim, mas eu não sei fazer o trabalho, um dia que for convocado para uma reunião evangelística na igreja, venha na reunião,
para que receba instruções, para que venha se unir com os outros irmãos, venha se empenhar juntos para realizar o trabalho do Senhor. Queridos irmãos, quero concluir. Então, esse livro está sendo, esse curso bíblico, a associação ela vai distribuir gratuitamente para cada membro. Como anunciei de manhã, o irmão Kleber ele vai entregar para os irmãos no decorrer dos cultos. Cada membro, todo membro que não recebeu, peça para ele: irmão Kleber, eu quero meu curso bíblico. E assim, meus irmãos, Deus será honrado se fizermos o trabalho. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos ao irmão Edivaldo pela essa bela mensagem nessa manhã. Nesse momento, o irmão Geto quer dar uma palavrinha com os irmãos. Irmão, sou eu de novo, olha, incomodando vocês mais uma vez. Eu só quero dizer para os irmãos rapidamente que nós queremos a presença de todos os grupos de louvor no final do culto aqui na igreja, que permaneçam por 5 minutinhos no máximo. Será breve, tá bom? E os irmãos, os demais irmãos, preparem dinâmicas para a noite, tá bom? Vai ser um culto estilo liga, então vai ser um culto bem animado. Então todos preparem sua dinâmica para que possam participar conosco aqui do nosso culto da noite. E o tema é mais semelhante a Jesus. Então esse será o tema abordado hoje à noite no nosso culto jovem. Obrigado. Agradecemos ao irmão Geto pelo aviso. Neste momento, convido a todos a ficarem em pé para cantarmos o último hino de número 290.